Fim de tarde, de repente você se lembra que precisa entregar aquele projeto amanhã. Chegou a hora de sentar em frente ao computador e finalmente começar a fazer. Mas espera aí, o que será que tem de atualização no feed? E ainda não comi o lanche da tarde, é melhor eu comer antes que fique ainda mais tarde e acabe prejudicando o jantar. Antes tem aquela aula que eu já deveria ter assistido. E se eu assistir agora? Na verdade, é melhor eu colocar as roupas na máquina e ficar atenta para não esquecer de estendê-las. Não dá para fazer tudo isso com esse projeto pendente, né? Melhor então eu começar amanhã bem cedo. Você sabe o que significa tudo isso? O ciclo da procrastinação acaba de se materializar. E com toda certeza, todos nós já passamos por isso. Mas por que atrasar o curso de uma ação, mesmo sabendo que esse comportamento pode trazer algum malefício? Aqui eu deixo uma ressalva: nem sempre atrasar uma ação é procrastinar. Mas voltando ao malefício, é meio irracional fazer coisas que possam nos prejudicar, não é mesmo? Só que, ironicamente, a procrastinação é uma resposta do nosso corpo tentando nos proteger. É como se você estivesse sendo ameaçado por um leão. Essa sensação de ameaça ocasiona algumas reações no nosso corpo. Nossas amígdalas e o grupo de neurônios ligados à emoção e identificação de perigo liberam hormônios, incluindo a adrenalina, que iniciam uma resposta ao medo. Esse pânico pode controlar os impulsos do seu córtex pré-frontal, que é o responsável por racionalizar o longo prazo e administrar as emoções, fazendo com que você decida substituir a tarefa por outra que seja menos estressante. Então, procrastinar é como fugir de um perigo, porém ele só existe na nossa cabeça. E geralmente as tarefas que causam sensações negativas são as mais prováveis de procrastinar. Isso pode ser maléfico para a nossa saúde mental, pois podem gerar sentimentos de baixa eficácia e autoimagem bastante prejudicadas, levando a sintomas mais depressivos. A procrastinação pode estar atrelada a crenças limitantes, então é importante olhar para esses sentimentos com carinho e acolhimento. Até porque nenhum comportamento acontece sem motivo. Outro ponto de extrema importância, e eu me incluo nisso, e estou num processo de entendimento e mudança, é o perfeccionismo. Ele é um dos principais motores da procrastinação, prejudicando não só a continuação, mas o início da tarefa. Você já se sentiu assim? Andando em círculos, sabendo que precisa fazer, mas enquanto não estiver naquele momento cirurgicamente perfeito, você nem começa? Nosso fluxo atencional muda para qualquer lado, menos para o lado da tarefa que precisa ser feita. O perfeccionismo acaba sendo uma crença limitante, nos levando a fazer suposições, em sua grande maioria, irracionais, que não nos ajudam em nada. Por exemplo, começar a pensar que não somos bons em determinada tarefa, que já tem muita gente melhor fazendo, que eu não tenho uma habilidade X ou Y super necessária, que não vão gostar do que eu fiz. Tudo isso reduz a percepção de autoeficácia. A maneira que enxergamos as tarefas pode fazer uma diferença considerável em quão dispostos estamos em procrastinar nelas. Quando duvidamos tanto de nós mesmos, é muito fácil se criticar exageradamente. E esse tipo de mentalidade faz você procrastinar, pelo simples fato de que você acha que precisa fazer as coisas de maneira impecável. Só que essa perfeição criada por você, criada por mim, é inalcançável. É comum que procrastinadores relatem um grande medo de fracassar, adiando as tarefas por receio de que o resultado final não corresponda à alta expectativa criada. Tanto o fracasso quanto a procrastinação estão profundamente enraizados no medo. Quanto mais assustadora a tarefa, maiores as chances de procrastinar. Mas pensa comigo, todos os dias temos alguma coisa nova para fazer. Algo que não temos habilidade ou as informações necessárias, ou seja, algo que ainda não sabemos como lidar, e é natural que não saibamos. Sendo assim, a possibilidade de fracassar naquela tarefa também é natural. Enquanto o medo do fracasso nos impede de agir, a procrastinação nos impede de começar. É importante observar de que maneira nós lidamos com esse medo. Dependendo de como encaramos, ele pode se espalhar para outras áreas da nossa vida que estão indo super bem. Pode acabar virando uma bola de neve, desencadeando outros sentimentos como culpa, raiva, frustração, inadequação. Corre o risco de ficarmos presos num ciclo de inatividade e ansiedade, nos impedindo de alcançar nosso verdadeiro potencial. Se você chegou até aqui, pode me chamar de Pan. Esse canal foi criado para pensarmos juntos e nos desenvolvermos pessoal e profissionalmente.
Eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, para o YouTube entender que esse conteúdo pode fazer sentido para mais pessoas. Você deve estar pensando agora, tá, até aqui eu entendi tudo que você falou, mas como lidar com todos esses sentimentos e resolver na prática? Fica aqui comigo que eu vou compartilhar com você algumas dicas para lidar com a sua procrastinação. A melhor e, no meu ponto de vista, mais eficiente maneira de lidar com o fracasso é através do autoconhecimento. Enfrentar nossos medos requer coragem, autocompaixão e uma mudança de perspectiva. Em vez de temer o fracasso como um obstáculo intransponível, devemos encarar como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Eu quero deixar aqui uma indicação de um livro muito bom, chamado Mindset, da Carol Dweck, onde ela fala sobre olhar para os desafios justamente com um mindset de crescimento. Reforça que todos nós podemos aprender e desenvolver qualquer habilidade que quisermos, mas para isso é necessário se dedicar e treinar muito. O medo de falhar é completamente normal, mas essas falhas não nos definem, não definem o quanto somos capazes. Elas são oportunidades valiosas para aprender. Da mesma forma, em vez de permitir que a procrastinação nos paralise, devemos nos comprometer a agir, mesmo que seja de forma pequena e gradual. Confrontar nossos medos e desafios de frente faz caminharmos no sentido da superação, tanto do medo quanto do fracasso, da tendência à procrastinação. Você passa a enxergar seu verdadeiro potencial e começa a alcançar seus objetivos com mais confiança e determinação. Outra coisa muito legal, ainda citando o livro, é sobre inspirar-se no sucesso de outras pessoas, olhando para elas como uma motivação para buscar os seus objetivos e não como algo ameaçador. E na prática, como podemos fazer? Primeiro, você não precisa ser tão rígido com você mesmo. Isso não vai te ajudar, muito pelo contrário. Porém, você precisa se comprometer com você e com seus sonhos e objetivos. Esse comprometimento também tem total relação com o seu corpo e com a sua saúde mental. Ou seja, durma bem, tenha uma boa alimentação, faça algum exercício que você se identifique, beba água, aproveite mais o seu tempo livre sem as telas, tenha momentos de qualidade com as pessoas que te fazem bem. Agora, com as tarefas, eu tenho 8 dicas para compartilhar com você. Dica número 1. Um exercício interessante é começar dividindo as tarefas em pequenas partes. Isso elimina aquela sobrecarga que o volume de trabalho pode vir a ter. Dica número 2. Faça uma lista dos seus afazeres. Dica número 3. Comece a perceber em qual horário do dia você é mais eficaz, aquele horário que você tem maior disposição, e direcione as tarefas mais difíceis para esse horário. Dica número 4. Tenha uma agenda esquematizada, direcionando o seu comportamento para a ação e definindo os seus compromissos com as importâncias corretas. Eu uso um esquema de cores para fazer isso. Por exemplo, a aula de inglês é importante para mim, então ela fica em vermelho. Eu só desmarco se eu tiver um motivo muito importante. Dica número 5. Facilite o máximo que você puder. Por exemplo, se você quer beber mais água, tem uma garrafa de água bem na sua frente. Favoreça o processo, criando hábitos sem demandar um esforço demasiado. Dica número 6. Retire os estímulos que levam a procrastinar. Você tem que deixar o celular em outro cômodo, desligar a televisão. Isso é muito importante. Dica número 7, dica de ouro. Faça pausas durante o processo. Lembre de se levantar, de alongar seu corpo, de ir fazer um lanche, de encher a garrafa de água. E dica número 8, tenha um ambiente controlado. Organize suas coisas da maneira que você gosta. Crie um clima com alguma luz específica. Pense em um local onde você gostaria de ficar. Algo que eu adiciono a tudo isso é visualizar aonde eu quero chegar. O meu sucesso mesmo. Ter próximo de mim uma lista de coisas que desejo conquistar na minha vida. Enxergue você alcançando esses objetivos. E lembre-se sempre de que é para isso que você está fazendo o que você está fazendo. Eu vou ser bastante sincera com você. Tem dias que são mais difíceis. Mas lembre-se, é normal não conseguir em algum momento ou até em algum dia. Mas mesmo que seja difícil, você precisa cultivar a disposição para seguir os passos necessários e se esforçar para seguir seus planos. Inevitavelmente, os seus resultados virão. Eu acredito que a gente consegue. Você acredita? Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que possa se beneficiar com ele e nos vemos no próximo. Obrigada e até lá.